É isso! Grande Alexandre Vioto, chefe dos chefes da mesa de câmbio da EQI Investimentos. Seja bem-vindo à nossa transmissão e bora lá falar um pouquinho a respeito de um dólar Brasil, DXY, Donald Trump. Tô contigo, com papel e caneta. Seja bem-vindo mais uma vez. Pô, bom dia, obrigado pelo convite. Bastante coisa acontecendo já nesse começo de ano, né? Bastante coisa acontecendo nesse começo de ano, nesse começo de segunda-feira. E para falar do começo desse ano, a gente tem que falar um pouquinho do ano passado, né? Que foi uma alta bem expressiva do câmbio. Alexandre, fica à vontade, inclusive, para se apresentar aqui para a nossa audiência e startar o seu racional. Pô, Gui, obrigado. Eu sou da IQ Investimentos, a gente tem uma mesa de câmbio aqui bem ativa aqui na corretora. A gente opera tanto com clientes institucionais quanto importadores, exportadores, clientes pessoas físicas. E o que você comentou, você está bem correto. A gente teve muita volatilidade ano passado. Não fosse pela atuação do Banco Central, talvez a gente estaria discutindo hoje dólar, quando que o dólar ia bater 7 e não ficar ao redor de 6, igual a gente está vendo agora. Tiveram as intervenções ali que a gente pode comentar um pouquinho com vocês. E agora a gente está aí vamos dizer, a gente está numa tensão pré-Trump, né? A gente vai ter agora a inauguration do Trump, né? O início do governo dele de fato, agora na semana que vem, tá uma semana, né? Agora no dia 20 que ele começa, e a gente está passando por um momento onde é muito parecido com o que a gente teve no Trump 1, lá em 2016. Não sei se vocês recordam, provavelmente sim, a gente tinha o dólar mais forte e commodity mais forte também, né? Que é um fato estranho da gente ver, né? Porque normalmente quando você tem o dólar para cima, o preço da commodity costuma ir para baixo. Onde que eu peguei esses dados? Que já que a gente tem uma audiência de vários níveis de conhecimento aqui, né, Gui? Acho que é importante falar um pouquinho. A gente pega tanto pelo dado do DXY, que é o que você comentou agora, que é aquela cestinha de moedas contra o dólar, é basicamente euro, libra e ien, essa cestinha, né, do DXY. Mas mostra ali, eu peguei agora há pouco antes de entrar na transmissão com você, 109,720, acho que é alguma coisa assim, que tá agora o DXY, né? Então ele tá bem, tá nas máximas dos últimos 2 anos, dólar muito forte, DXY acima de 105 já é dólar muito fortalecido. E, por outro lado, tem um outro índice que a gente costuma acompanhar também, que é o CRB, ou CRB em português, que é o índice de commodities, onde ele mostra que a gente também está nas máximas dos últimos meses. Então, e por que isso? Porque os investidores, né, os analistas, eles estão percebendo que existe a possibilidade do governo Trump seguir com as mesmas políticas que ele teve lá atrás, que é aumentar o gasto público, fazer obras públicas, que isso não sai muito na mídia convencional, vamos dizer assim, mas é o que ele defendeu na campanha e deve começar a implementar a partir de agora. Então, quando você tem mais gasto com infraestrutura, commodity sobe de preço. Você acabou de comentar nesse giro que você deu aí pelas notícias, né, que o minério de ferro também está nas máximas aí, né? Então, isso prova que o preço de commodity está subindo bastante. Então, soja está para cima, a gente tem petróleo também, por conta de questões ali no Middle East, ali também puxando um pouco, ali, bem acima do que a média da última década. Então, a tendência é de dólar mais forte, tá? E assim, só existe uma chance do dólar não seguir valorizando, que uma ou duas, vamos dizer assim. A primeira delas é o Banco Central atuar, que a gente não sabe quando ele atua, ele entra conforme a necessidade, mas a gente não sabe qual que é essa necessidade dele. E o segundo fator é o medo do Banco Central entrar. Que aí todo investidor, às vezes, quando começa a bater ali para falar, poxa, vai dar 6,20, 6,30, 6,40, começa a fazer a aposta, né, para a subida do dólar ou para a desvalorização do real, o Banco Central pode entrar com todo o canhão que ele tem disponível ali e injetar dólar no mercado, que foi o que ele fez no ano passado, fez principalmente ali no último mês do ano, e ele pode fazer a qualquer momento. Vou só fazer, antes de passar para você rapidinho aqui, mas assim, a gente faz uma conta de chegada, conta de padeiro, vamos chamar do jeito que a gente quiser aqui, é que a cada 500 milhões de dólares, então meio bi de dólares, que entram no mercado, o câmbio costuma oscilar 1 centavo, tá? E aí acho que você vai me ajudar aqui. Quanto que o Banco Central colocou de reserva no mês passado? Você lembra? Foi 30 aí? 32, né, se não me engano?
Por aí, 32 a 34 bi. Então, se a cada 500 milhões a gente tem 1 centavo, não fosse pela atuação do Banco Central, sem contar a especulação, tá? Só pela atuação própria dele, de injetar dinheiro, a gente teve aí quase 70 centavos de vol que ele segurou. É muita coisa. Tá? Então, é muita coisa. Muita coisa, cara. Tá? Então, não, e naturalmente, quando a gente faz uma memória, até peço desculpas, Ale, de acabar fazendo a minha intervenção aí, a sua fala, nós acompanhamos todos os dias, né, de ponta a ponta, o movimento do câmbio, e era uma agressividade, né, principalmente quando a gente fala de UBS, Goldman Sachs, o estrangeiro comprando a qualquer preço. Então era automatizado, o robozinho comprando a qualquer preço, e essas intervenções realmente lá na casa dos 6,30 e poucos começaram a obter uma inicialização de uma trava, né? Então seria natural de fato estarmos já nos 6,40, 6,50, se não houvesse essa pretensão aí, né, de uma batida do Banco Central, porém naturalmente ele entraria por causa dessa disfunção e os impactos nas demais indicadores aqui da economia, né, principalmente inflação e etc., que a gente já está cansado de comentar. Então, que seja esse o mecanismo, infelizmente, mas não deixar o câmbio flutuante, senão R$7 poderia ter sido reto. E gostei aqui, né, os membros do nosso canal, você colocou duas situações que poderiam segurar o câmbio, e o Carlos colocou a terceira, que é a fé. A fé move cotações e podendo dar uma tranquilizada também nessa ponta do câmbio. Realmente, né? Não tá fácil. Nunca foi fácil cornetar e projetar câmbio, mas agora ficou praticamente impossível. Você concorda? Eu concordo bastante, e a questão da fé, ele tem toda a razão ali. A gente costuma, só fazendo um gancho com o que ele comentou ali, a gente costuma atender bastante cliente importador, né? Aqui na região, óbvio que tem mais importador do que exportador no Brasil, obviamente, tem mais gente comprando de fora do que vendendo para fora. E aí a gente, nas visitas que a gente faz, nas conversas com os clientes, muitos clientes falam assim: não, vai estar tudo certo, não precisa fazer hedge, não, nossa empresa aqui está tranquila com isso. Aí eu falo que esse cliente faz hedge religioso, né? Ele reza para o dólar cair, no caso, né? Que é o que ele comentou aí. A fé realmente acho que é o principal modo de hedge aqui do brasileiro, é rezar para o dólar cair, rezar para o dólar subir na ponta do exportador, mas acaba não fazendo nenhuma ação de mercado ali, não comprando nenhuma opção, não fazendo nenhuma proteção. Isso costuma ser um problema mesmo. Você comentou que cada vez está mais difícil a gente adivinhar para onde vai o dólar, pelo menos aqui no Brasil, olhando aqui para a nossa fazendinha, né? Porque assim, eu vou contar assim, ó, não é que esses bancos centrais sejam exemplos de atuação, tá? Mas tem 2 países que têm bancos centrais onde a forma com que ele intervém no mercado é clara, tá? Então, eu não vou estender aqui como eles fazem isso, mas vocês podem dar uma procurada, é bem tranquilo. Tanto o Banco Central do Peru quanto o Banco Central da Turquia, eles têm políticas muito claras. Lá o câmbio é flutuante também, igual aqui no Brasil, mas a nossa flutuação é suja, né, Gui? Você vai concordar comigo, que todo mundo fala, né? Flutuação suja de câmbio, porque o Banco Central pode entrar a qualquer momento. Lá, as regras que eles têm é de que, dependendo da volatilidade, se atingir certos patamares e tudo mais, igual a gente teve lá na década de 90, que tinha ali as bandas cambiais, é um pouco parecido com o que esses 2 bancos centrais fazem. Isso fica melhor para o investidor, fica melhor para as empresas, para eles poderem se programar ou ter um tipo de previsibilidade para onde vai o câmbio. Aqui no Brasil, o que a gente viu em dezembro não foi nada disso, né? Aqui não é uma crítica pura e simples, é a vida como ela é, mas foi assim que aconteceu. A gente não sabia qual que era o patamar, se o Banco Central estava defendendo cotação, se ele estava protegendo volatilidade, o que ele estava fazendo. Fato é que essa intervenção ajudou a segurar a cotação do dólar. A gente, igual eu acabei de comentar, a gente poderia estar agora, você comentou, né, Gui, 6,40, 6,50, eu acho que até podia estar até acima disso, porque se tivesse solto mesmo, igual você soltar o carro na ladeira sem freio, provavelmente já ia ter batido no 7 ali, tá? Porque todo mundo ia ver que DXY para cima, Treasury subindo, entre outros índices também que puxa dólar para cima no exterior, provavelmente a nossa moeda teria que se desvalorizar naturalmente. E somado a isso a questão do fiscal, que a gente nem falou ainda, mas precisa falar aqui, poxa, não tem por que o dólar estar na casa de 6, teria que estar um pouquinho acima disso. Mas, para sorte de muitos, né, e azar de alguns, que na verdade defendem aí a moeda ao redor do 6, a Bolsa Disney, que muita gente fala, né, que é
para poder viajar para o exterior, cara, o dólar está em 6. Legal, tá? Mas foi porque a gente gastou uma grana de reserva. Não fosse por isso, a gente já tá ali no 7. Ou até pior, tá? Gostei desse novo termo, hein? Bolsa Disney. Bolsa Nem Disney. que seja na marra, vai ter o Mickey aí na meninada da compra e da venda. Você colocou um termo que eu acho que é sensacional e cria uma evolução muito grande para a nossa audiência, que é o hedge, né? Então, já que a gente não sabe se vai para o 7 ou se vai para o 5,80, né? Cada vez mais a gente vai ouvindo as atualizações das casas. Qual que é, além do mercado de futuros, que é o que muita gente vivencia aqui na nossa plataforma, na nossa audiência, quais são os mecanismos que você aí, como chefe de câmbio da EQI, enxerga como possíveis proteções para o investidor? Então, você comentou de opções, tem opções, fundo de investimentos, compra moeda física e põe embaixo do colchão. Fala para a gente como é que seria um mecanismo inteligente de se proteger dessa volatilidade do câmbio. Gui, excelente pergunta sua e isso está na cabeça de muito investidor, né? Então, assim, vocês devem saber disso, mas para cada dólar à vista que a gente tem no Brasil, a gente tem 10 dólares no mercado futuro. Então, o que acaba fazendo com que a cotação do dólar spot, que é o que a gente chama esse à vista, que a gente acompanha, né, que sai no UOL, sai nos portais, sai no Jornal Nacional, por exemplo, esse dólar à vista, que a gente chama, que é o spot, ele depende muito mais do movimento do futuro, que é o que vocês fazem aqui, do que, de fato, entrada e saída de recursos. Por isso que, às vezes, sai algum dado assim, esse mês teve muita entrada de dólar. Legal, mas o dólar ele acabou se valorizando. Como é que entra mais dólar e o dólar sobe? Porque não estão olhando no mercado futuro. E o mercado, um jeito, estou dando um passinho para trás aqui, né, Gui? Só para explicar um pouquinho da sistemática disso. Então, um dado que a gente costuma olhar com muito cuidado é a posição comprada e vendida na B3. Porque a gente sabe se o mercado está mais para uma queda do dólar, apostando na queda do dólar ou na alta do dólar, falando de um jeito mais não tão técnico aqui. Antes de chegar nas ferramentas, o que a gente fala para os clientes é que tem que haver uma estratégia, que é o que vocês fazem aqui, né, nas apresentações que vocês fazem também. Não adianta nada você ter um monte de ferramenta de opção, saber fazer Sigle, fazer N tipos de estrutura aqui, sendo que no final do dia você não tem uma estratégia para fazer essa ferramenta, né? Então, ferramenta que a gente usa, tem NDF, tem compra de call, venda de put, N operações que a gente pode fazer aqui, swap de taxa de juros internacional para taxa de juros local, mas isso tudo é ferramenta, a gente precisa olhar dentro vou pensar assim, usar uma comparação aqui com o motor do carro, a gente precisa saber qual é o problema do motor do carro, e aqui o problema do motor do carro aqui é saber, poxa, será que eu estou preocupado com o dólar subir ou o dólar cair? Será que se o dólar subir muito, as minhas compras que eu tenho para fazer no futuro de importação não vão subir demais e ferrar minha margem? Né? Será que eu não preciso buscar uma forma de me proteger disso? A partir do momento que você define isso, qual que é o teu problema, aí você vai escolher a ferramenta. Poxa, eu vou usar uma chave de fenda, uma chave Phillips, vou dar uma avaliada no motor para ver o que é, e aí assim você vai para um NDF, para opção, entre outros tipos de ferramenta. Mas antes de chegar nesse ponto, é o que a gente defende aqui, e a gente fala com muitos clientes, que é a tal da política de hedge. As empresas têm que ter uma política de hedge e depois ela ir para as ferramentas dessa política para poder executá-la. Perfeito, meu querido. Então não é só clicar, não é só achar um produto e sim entender exatamente o que cabe, seja você uma pessoa física ou você uma empresa. Por isso que, inclusive, Alexandre Vioto existe no mercado. Que homem, hein, pai? Vamos lá, porque a gente teve uma dúvida da nossa audiência, que eu acredito que vai ser muito interessante e vai trazer um conhecimento incrível. Uma dúvida de um leigo, Denilson Caetano, aqui na nossa audiência. Quando o Banco Central vende, ele recebe real? Não seria uma operação onde ele poderia ter um lucro? Pode comprar hoje, por exemplo, aos poucos e repor as reservas? Teria então um lucro? Né, eu lembro muito perfeitamente que quando nós estávamos na pandemia, ali naquele movimento existiu-se uma venda massiva da ponta do câmbio, e aí no fechamento do governo teve aquela notícia, né, que o Banco Central fez 50 bilhões de reais de lucro com as intervenções do Banco Central. Então, respondendo o Denilson aí, Alexandre, quando o Banco Central vende, é igual um trade que a meninada aqui está fazendo, ou não, é diferente? E existem vários tipos de swap, né? Sim, existem vários tipos de swap, vários tipos de operação, mas o Denilson está muito correto, né, Gui? Quando o Banco Central vende, ele recebe reais por isso, então ele tem
lucro nessa operação. Essas reservas que a gente tem hoje, está na casa de 300 e alguma coisa bi de dólares ali, elas foram compradas no tempo. Então tem reserva ali, provavelmente, que o governo pode ter pagado R$2, R$2,50, nos longínquos anos de 2011, 2012. Ele deve ter reserva sim, e vendeu a 6,30 agora. Pô, belo lucro, maravilhoso. O ponto e tanto que está corretíssimo. Quando teve essas operações lá atrás e agora tivemos de novo, esse lucro entra inclusive para o fiscal do governo. Tá? Então, uma parte do fiscal do ano passado, do buraco do fiscal, vai ser coberto, não sei se vocês viram essa notícia, mas vai ser coberto por esse lucro que o Banco Central teve vendendo dólar. Então vamos pegar os 300 e poucos bi que nós temos aí de reserva, vamos vender tudo a 6 e alguma coisa, vamos acabar com o plano fiscal esse ano. Tá, não é bem assim, né? Se a gente fizer isso, o que acontece? A gente perde reserva internacional, a gente não tem mais reserva internacional. E ao não ter mais reserva internacional, a gente entra para uma gama de países bem interessante. Só para ficar aqui na América Latina, Venezuela, Argentina até pouco tempo atrás, agora o Milei está recompondo as reservas ali, mas não tinha recurso, não tinha dólar para você poder pagar as importações, por exemplo. Então, na minha opinião, as reservas internacionais elas são entre aspas, mal necessário. É aquilo que você simplesmente não pode vender. É igual na tua casa, você fala assim, poxa, eu tenho uma geladeira, tenho um fogão e tenho um micro-ondas, tá? E tem as lâmpadas de casa. Aí fala assim, poxa, eu tô precisando de uma graninha extra aqui para viajar, sei lá. Eu vou vender minha geladeira, vou vender meu fogão, vender minha máquina de lavar, vender as lâmpadas de casa. Se eu fizer isso, eu não faço comida, eu não consigo esquentar nada, não gelo as coisas de casa também, não tem mais bebida gelada, não tem nada gelado, os alimentos se estragam, e eu não tenho nem luz, porque fico no escuro. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então, assim, as reservas internacionais tem um pouco disso. É uma forma de nós termos uma maior estabilidade dentro do país, é um colchão de segurança mesmo as reservas. Então, o que você comentou ali na última pergunta ali, aos poucos, na minha opinião, o governo tende a recompor essas reservas. Porque entre aspas, mal necessário. O que é o mal necessário? Porque tem custo, né? A reserva tem custo. A partir do momento que a reserva, quando ele estava ali a 6,30, com 300 bi, alguma coisa, valia mais do que hoje está valendo, do que hoje vale 6,10. Então vale menos. Mas é um custo, entre aspas, que faz todo sentido para qualquer país ter. Tá? Aí, semana passada também, se você me permite, eu tive uma pergunta de um jornalista, virou para mim e falou assim, pô, Vilton, mas qual que é o nível ideal de reserva? Eu virei para ela e falei assim, olha, do jeito que as coisas estão indo hoje, quanto mais, melhor. É caro, mas é muito interessante para um país ter reserva internacional. Exemplo disso, a China, que é uma potência mundial porque tem muita reserva, entre outros países que vão muito bem porque tem reserva internacional. Quem não tem, é melhor ter do que não ter. Essa que é a minha opinião. E acho que da maioria dos economistas. Excelente. Então, bora consolidar esse cenário das reservas. Inclusive, Denilson, acreditamos que a gente foi recente também nesse movimento de compra do Banco Central, foi em 4,80. Então o Banco Central teve num passado presente uma venda lá nos 5,20, 5,30 e nos 4,70 ele fez a compra, contabilizou lucro. Em algum momento é natural que a gente veja o cenário inverso, essa compra para poder encerrar essa venda muito semelhante ao que a gente realiza por aqui, o swap à vista. O outro que é em linha e etc, esse não, é só para dar liquidez, né, como se fosse, entre aspas, uma RLP da vida. Agora esse do à vista, que é quando a gente assiste cair seus 30, 40 pontos no cenário intradiário, em algum momento, se cair, inclusive, coloca-se dinheiro no bolso. Pô, Vilton, um enorme prazer tê-lo aqui conosco nessa primeira participação da nossa audiência. A turma gostou bastante, é o ativo que a gente mais comenta aqui no nosso dia a dia, um conhecimento ímpar da sua pessoa, e já deixamos aí um espaço para uma próxima participação e o seu destaque final, que o mercado à vista brasileiro hoje já está pegando fogo. Sim, obrigado, que agradeço. Bem legal fazer nesse formato com vocês aqui, bem informal, assim, bem legal. Estou à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem. Semana um pouco mais tranquila, né, de índice, mas acho que é importante falar. Você já deve ter falado antes, eu entrei agora, desculpa se eu não vi antes, tá? Mas vamos lá, acho que o que tiver acompanhar essa semana, CPI americano na quarta-feira,
Na quinta-feira tem IBCBR, que é PIB brasileiro, que é bem importante a gente ficar de olho, mexe bastante com o câmbio. E na sexta-feira, IGP-10. Cara, tudo isso não vai servir de nada se tiver alguma palhinha do Trump lá fora. Então, assim, se segura na cadeira, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Beleza? Obrigado, boa semana aí. Valeu, meu querido, muito obrigado. E o maior risco é ficar parado. Corre, audiência! Abraçar o inesperado. Estar aberto a surpresas. É aceitando o novo que a gente anda pra frente e coloca a vida em movimento. E quando a gente se sente seguro, faz isso com confiança. Confiança para se aventurar, para se arriscar e ir além. A Porto Seguro existe para isso. Ser a segurança que as pessoas precisam para viver com mais liberdade. Sempre em frente. Porque o maior risco é ficar parado. Porto Seguro.